Paz, Senhor amados, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo episódio do Chamado da Verdade, o Call of the Truth, episódio 2. Hoje nós vamos tratar sobre a queda. Por que nós temos que entender a queda do ser humano? Porque é um tema que está no começo da palavra de Deus. Hoje, quando a gente observa a sociedade atual, ela crê que não exista pecado, ou crê que não comete pecado, ou quando crê que tem pecado, ela entende, as pessoas entendem que o pecado dos outros é sempre maior que o dele, e que o pecado dele não ofende Deus do tanto que ofende. E a palavra de Deus ela demonstra para nós que por conta do pecado o homem ele está incapacitado de receber a salvação por si mesmo. Ele não consegue se salvar. A Bíblia vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E lá em Romanos 6:23 ele vai dizer que o salário, o pagamento do pecado é a morte espiritual e também a morte física. E hoje as pessoas, por conta da veiculação de massa, por conta de rede social, pelo pensamento secularista que tem na sociedade, elas entendem que nós não cometemos pecado, nós não temos pecado, ou o pecado dos outros é maior do que o meu. Não, eu não preciso de conserto, eu não preciso de buscar Deus, porque afinal de contas o mundo ele está ruindo, afinal de contas o mundo ele está caindo aos pedaços e eu mudar não vai fazer diferença nenhuma. E eu quero trazer para vocês o pensamento de Gênesis 3, quando Satanás ele faz a mulher cair junto do homem, a questão da sua tentação. A Bíblia vai dizer que o diabo ele se achegou à mulher no momento ali de separação entre a mulher e o homem, onde eles não estavam presentes, um perto do outro, e ele tentou ela. Ele pergunta como que Deus havia dito se tinha que comer daquela árvore. Aí a mulher vai responder, não, Deus disse que nós não podemos nem comer nem tocar nessa árvore aqui. E a palavra de Deus vai dizer que a mulher diz, olha, porque no dia em que nós tocarmos, nós vamos morrer, nós vamos perder a conexão com Deus. Aí o diabo ele vira e fala assim, não, é certo que vocês não vão morrer. Pelo contrário, quando vocês comerem dessa árvore, vocês serão abertos os olhos, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. E por conta disso, a mulher ela passa a observar aquela árvore de outro jeito, né? O que nós chamamos de a cobiça dos olhos. Aí ela vai desejar, então, a cobiça da carne, e aí ela vai pegar e vai comer e dar ao marido, que é a soberba da vida, desobedecer a palavra de Deus que trouxe a queda. E aqui eu quero que você entenda um pouco das nuances da queda, o que aconteceu com o ser humano depois que ele caiu. Em primeiro lugar, amados, aquilo que o diabo fez com o ser humano, que foi trapaceá-lo, foi fazer com que ele caísse num laço, numa armadilha. Em primeiro lugar, ele diz que a palavra de Deus ela não tem valia. Ele diz, olha, foi assim que Deus disse. Não creia em Deus, sabota a palavra de Deus, seja rebelde, seja um revolucionário, seja alguém que está contra o sistema que é imposto. Porque Deus disse, olha, vocês vão morrer se vocês comerem. Não, vocês não vão morrer. Ele disse, vocês serão como Deus. Amados, como Deus, Adão e Eva já eram. Porque a Bíblia diz que Deus fez eles a imagem e semelhança do Senhor. Gênesis capítulo 1:26, criou o Senhor o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o ser humano já carregava os traços de Deus, ele já carregava as habilidades, o pensamento, o espiritual de Deus com ele. Agora o diabo ele promete um prêmio além daquilo que realmente o ser humano tinha, que era o quê? Era saber o bem e o mal. Ele vai dizer, não, Deus não vai matá-los, vocês não vão morrer se vocês comerem. Pelo contrário, ele vai colocar um prêmio na desobediência. Ele vai dizer, olha, se vocês desobedecerem, se vocês comerem, se vocês forem inimigos da palavra de Deus, vocês terão os olhos abertos e saberão o bem e o mal. Então o pecado, irmãos, ele traz para nós, a tentação ela traz para nós algumas nuances. A primeira nuance delas é colocar em xeque a palavra de Deus. E é por conta disso que o homem ele caiu. É por conta disso que veio a queda. É por conta disso que o ser humano morreu espiritualmente. Colocou em xeque a palavra de Deus. O pecado é simplesmente desacreditar daquilo que Deus disse. Desacreditar daquilo que Deus ordenou. Desacreditar daquilo que Deus falou. E o diabo, ele coloca em primeiro lugar a palavra de Deus em xeque. Em segundo lugar, ele coloca uma recompensa para o homem. Porque, afinal de contas, quebrar a lei de Deus, ela dói a nossa alma, dói o nosso coração. Até mesmo aqueles que não entendem a palavra de Deus, quando tem que se colocar à exposição de um pecado, eles se sentem mal, porque o ser humano não foi feito para cometer pecado. Mas aí que está,
o adversário, a carne, o pensamento, eles colocam como que um prêmio, uma objetificação, um prazer de cometer o pecado. Olha, se você fizer assim, você terá tal recompensa. Mas o que acontece, amados, é que quando o pecado ele é consumado, existe no ser humano uma sensação de vazio, de morte muito grande. Que aqui nós vemos o que acontece com Adão e Eva. Nós entendemos que depois do pecado, depois da queda, depois de consumir, eles foram literalmente separados, obliterados da presença de Deus. Deus literalmente expulsou eles da sua presença e não vinha mais visitá-los como antes. E a palavra de Deus, ela diz que o homem morreu espiritualmente. O que essa morte espiritual implica para nós, amados? Em primeiro lugar, o homem não tem mais a comunhão que ele tinha com Deus. É impossível, irmãos, sem a presença de Cristo, sem a presença de Jesus, a ter comunhão com Deus. Não tem jeito. Por mais que as pessoas tentem, por mais que as pessoas andem, por mais que elas façam coisas, elas não terão comunhão com Deus se não for pela remediação de Cristo Jesus. Por conta disso, que a palavra de Deus diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O restante é somente falácia humana, porque o ser humano ele está incapacitado de se achegar a Deus, ele está incapaz de chegar a Deus. Por mais que eles tentem, sempre haverá no seu coração um vazio de alma, um vazio espiritual. A segunda coisa que o pecado traz de problema é a morte física. O homem ele foi feito, amados, para ser imortal. Segundo as Escrituras Sagradas, a sua situação é ser imortal, ó Filho de Deus. Você é um imortal. A sua alma ela é imortal, o seu espírito é imortal e o seu corpo um dia ressuscitará para a glória de Deus. Porque o ser humano foi feito para ter comunhão com Deus. Agora, a morte ela entra no mundo por conta do pecado. Romanos 5,12. E Romanos 6,12 vai dizer que por conta de um homem reinou no mundo do pecado e por conta do pecado reina a morte. Então todos os homens, irmãos, terão que morrer por conta do seu pecado. E essa morte física, ela traz consigo outros problemas que o homem antes não tinha. As doenças, as dificuldades de crescimento, ele traz aí os problemas no corpo, no físico, coisas que não tinham antes, que não era permitido ao homem ter antes, agora ele sofre por conta do seu pecado, deformidades, incapacidades, limitações, ele vai sofrer tudo isso por conta do seu pecado. E por mais que ele tente quebrar, e por mais que ele tente vencer, ainda vai acontecer. E por último, a palavra de Deus vai demonstrar para nós que o pecado ele trouxe problemas relacionais ao ser humano. O que são problemas relacionais ao ser humano? Ele não consegue mais ter relação com Deus e com o seu semelhante. Porque aqui mesmo em Gênesis capítulo 3 vai demonstrar para nós que a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, depois que caíram no pecado, foram ser confrontados por Deus. E Deus pergunta, onde tu estás? Cadê você? E aí Adão ele foi esconder. Aí Deus pergunta para ele, olha, tu comeste da árvore que eu disse para você não comer? Deus já sabia que ele tinha comido, mas ele queria saber a resposta. E Adão vai dizer para Deus o seguinte, olha, a mulher que você me deu, ela é que realmente fez o que era mal, ela que me deu da árvore. E aí Deus pergunta para a mulher, olha, você deu da árvore para o seu marido, da fruta da árvore para o seu marido? Ela vai dizer, olha, foi a serpente, foi o adversário que me enganou. E aqui nós já temos o primeiro problema, o problema relacional da queda. O problema relacional da queda, amados, ele é tão grave que ele vai impedir o ser humano de viver em paz com ele mesmo, com Deus e com os outros. O mundo ele está em guerra, o mundo está em causa e desgraça por conta da queda, por conta do pecado. As guerras acontecem por conta do pecado. As guerras acontecem por conta da queda. As coisas malignas, a desigualdade social, tudo isso acontece, a falta de relacionamento familiar acontece por conta da queda de Adão. E você vê isso já no primeiro tema, no primeiro capítulo da queda, que é o Gênesis 3 e também Gênesis 4, porque ali a relação entre os dois irmãos Caim e Abel ela foi comprometida, de tal modo que Caim ele teve inveja, ele teve ódio do seu irmão, porque ele fez a oferta certa e Caim fez a oferta errada, o que culminou ali num homicídio. Caim ele vai matar Abel. Então são os efeitos noéticos da queda que nós temos que entender. Quais são os efeitos noéticos? Aquilo que o pecado criou na alma do homem, no corpo do homem e no espírito do homem. E aqui eu vou parafrasear o Watchman Nee, que é um escritor chinês, cristão. Ele vai dizer que antes da queda, o espírito mandava na alma e a alma mandava no corpo. Então o ser humano ele é controlado pelo espírito, pela alma e pelo corpo, na ordem que Deus estabeleceu.
Por conta da queda, o espírito do ser humano ele morreu. E agora o ser humano ele vive uma guerra entre ele mesmo, né, dentro dele mesmo, para controlar a si próprio. Em primeiro lugar, nós temos o controle da alma. A alma já não tem mais a vontade de agradar a Deus. A alma já não tem mais a razão vista pelos olhos de Deus. A alma já não tem mais as emoções guardadas por Deus. Então, a vontade, as razões e a emoção da alma estão comprometidas pelo pecado. É por isso que filosofias não conseguem trazer salvação. Elas podem até trazer uma melhora social, mas não trazem salvação. É por isso que pensamentos que muitas vezes são pensamentos bons acabam com resultados maus, porque o pecado ele engendrou-se, ele instalou-se na mentalidade, na alma do ser humano e também o corpo, porque o corpo ele passa a escravizar a alma por conta da cobiça dos olhos e a cobiça da carne, e a alma traz a soberba da vida. Então, alguns efeitos que a queda trouxe para o ser humano. E qual que é a resolução para isso? A resolução para isso, amados, é aquilo que está escrito ali em João 14,6, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus é o caminho, é aquilo que nós temos que fazer e nós temos que seguir para a nossa reconstituição espiritual. Porque aquele que segue em Cristo, ele tem recomunhão, ele está restabelecido em Deus, ele está perto da presença de Deus, porque ele está seguindo no caminho que é Cristo. O ser humano não é capaz de salvar a si mesmo por conta da queda, ele morreu espiritualmente. E aí ele precisa de um intermediador, conforme 1 Timóteo 2,5, de um mediador entre Deus e os homens. E esse Deus, esse homem é Jesus Cristo. Aí eu quero trazer a segunda vertente, ele é o caminho, ele é a verdade. O Satanás ele enganou o ser humano com uma mentira, ele enganou o ser humano com o pecado, ele enganou o ser humano com a queda, com um prêmio que não existe. Mas Jesus ele diz, olha, eu sou a verdade. E aquele que está estabelecido em Jesus, aquele que está estabelecido no Senhor, ele está contemplando, ele está vivenciando, ele está entendendo a verdade de Deus. E aí por último ele traz a vida. Por que Jesus ele traz que ele é a vida? Porque o pecado gerou morte, o inimigo deu morte. E a morte, irmãos, ele é um inimigo que nós não conseguimos vencer pelas nossas próprias mãos. Todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. E a Bíblia diz para nós que Jesus é a vida. Vida nessa terra e vida para além dessa terra. Jesus é vida nesse momento que você temos. Ele nos dá a reconciliação, a filiação, a adoção por filhos. E por último, Jesus Cristo nos dá vida nova com abundância espiritual ainda nessa terra. Mas também ele é vida para além dessa existência, porque a Bíblia diz, ela nos informa que assim que nós morrermos, a nossa alma, o nosso espírito será colocado junto de Deus ali no paraíso e nós esperaremos o dia da redenção, o dia do juízo para restabelecer a nossa vida. Deus vai ressuscitar cada um de nós dos mortos e vai trazer aí o que nós chamamos de estado eterno, que é o momento em que todos os crentes estarão com Deus para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente você. Hoje o episódio número 2 do Call of the Truth é falar sobre a queda. É um tema bastante extenso, pesado. Tentei trazer aqui do jeito mais simples possível, mais resumido possível, para você poder estar entendendo aí na sua casa. Não sei qual vai ser o próximo episódio, nem quando ele vai sair, mas eu temo que vai ser aí sobre a salvação. Que Deus possa abençoar e guardar a sua vida no santo nome de Jesus. Um excelente final de semana.